Moura, cientista político, 14 de setembro de 2023. Meus amigos, no momento em que vocês estão assistindo este vídeo, eu estou rumando de carro de São Paulo para Porto Alegre, estou me mudando, vou voltar a morar na minha cidade natal, perto do meu filho, mas para não deixar vocês sem a minha análise diária, eu selecionei aqui para exibir novamente um vídeo que foi ao ar aqui no canal no dia 18 de janeiro de 2022. Nesse vídeo, eu selecionei um conjunto de gráficos e dados econômicos que comprovam que as pedaladas fiscais começaram no segundo mandato de Lula e não no governo da Dilma, como muita gente pensa. Os dados são públicos, o Tribunal de Contas da União poderia ter visto, o Ministério Público poderia ter visto, o Congresso poderia ter visto, mas naquela época Lula era um Deus inquestionável. Mas as provas existem, estão aí para qualquer um que queira ver e para a turma da Faria Lima, a turma que fez o L no mercado, conseguir entender que o PT e responsabilidade fiscal são coisas que não se misturam. Fiquem aí com as informações, daqui a pouco eu volto. Na semana passada, perguntado por um jornalista sobre as preocupações do mercado financeiro com a eventual irresponsabilidade fiscal de um governo Lula caso Lula fosse eleito, o petista respondeu utilizando os seus mandatos como presidente da República e disse que bastava olhar os mandatos dele para ver como ele foi fiscalmente responsável. Está utilizando o mesmo recurso que vai utilizar para pedir votos. A herança da euforia do consumo dos brasileiros, da redução dos índices de pobreza nos mandatos do Lula, tentando apagar o desastre da Dilma e a corrupção. Essa é a estratégia de Lula, essa é a estratégia do PT. Pois, seguindo então as sugestões de Lula, eu fui atrás de gráficos e dados sobre a gestão fiscal e os dados de consumo e endividamento da população no governo do Lula. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vamos lá, gente. São 5 gráficos que eu fui buscar e algumas manchetes de jornais. Vejam aí as manchetes da Veja e do Globo. O Globo dizendo que Lula aumentou o gasto público para 282 bilhões de reais. Pois é, economia, macroeconomia, gestão fiscal das contas de um país obedece princípios parecidos com aqueles que nós temos que adotar na gestão das nossas contas pessoais. Óbvio que a gestão financeira do governo é muito mais sofisticada, que os ministros da economia e os técnicos têm muito mais recursos que um pai de família na gestão das suas contas, mas existe uma verdade inescapável. Quem gasta mais do que ganha acaba quebrando. E foi isto que aconteceu com os governos do PT, e isto começou a acontecer no governo do Lula, especialmente no segundo mandato do Lula, com Guido Mantega, ministro da Fazenda. Depois Guido Mantega continuou com o pé no acelerador da quebradeira do Brasil no governo da Dilma. Quebrou na mão da Dilma, eu não me canso de dizer, mas começou a quebrar na mão do Lula, exatamente com a euforia do consumo e o descontrole do gasto público que Lula promoveu para eleger a Dilma em 2010, depois da crise do mercado financeiro internacional de 2008. Vamos lá, são 5 gráficos. No primeiro gráfico mostra o crescimento do gasto geral do governo desde os governos de Fernando Henrique Cardoso até Lula, e o decrescimento, a queda dos gastos com saúde. Vejam só, os governos sociais-democratas e socialistas do PSDB e do PT vendem a ideia de que são preocupados com o social, e esse gráfico aí mostra nas colunas azuis o decrescimento do gasto de saúde, quando o gráfico risco em vermelho crescente mostra o crescimento geral do gasto público. Vamos para o gráfico 2.
carga tributária, também de Fernando Henrique a Lula, estava em cerca de 28,9%, 29% do PIB no início do governo Fernando Henrique Cardoso, cresceu para cerca de 39% nos governos de Lula. Exatamente isso. Não existe mágica quando o governo começa a gastar mais do que arrecada, ele tem que tirar dinheiro de algum lugar. De onde? Do bolso do trabalhador. Se dizem preocupados com o social, preocupados com os trabalhadores, mas para pagar o gasto público desenfreado, eles fazem duas coisas. Aumentam a carga tributária e endividam o país. O país, uma ova. Quando a imprensa diz que o governo está endividado, a tradução para o bom português é que o governo está nos endividando, gerando títulos públicos, pegando dinheiro nos bancos para financiar o seu próprio déficit causado pelo gasto descontrolado do dinheiro do pagador de impostos. Sim, o dinheiro não é público, o dinheiro é nosso, sai do nosso bolso na forma de impostos e vai financiar a gastança desenfreada do governo. No gráfico 3 é um gráfico que fala das pedaladas fiscais. Vocês podem ver ali a curva colorida, parece um arco-íris, né? Vai explodir no governo da Dilma, mas tem um risco vertical ali, à altura de 2010, que mostra claramente que as pedaladas fiscais, embora em menor escala, começaram no ano de 2010, ano da eleição de Dilma Rousseff. Sim, Lula pisou no acelerador do gasto público com o objetivo de provocar um aquecimento artificial da economia, uma euforia de consumo, um clima de otimismo de redução da pobreza do país totalmente artificial, com vistas a eleger o seu primeiro poste, a eleger Dilma, e conseguiu. No gráfico 4, vocês vão observar a explosão da dívida pública em 2014. Óbvio, começou a gastar desenfreadamente nos anos anteriores, no governo do Lula, como mostram os gráficos aí, foi explodir no colo da Dilma. Mas o responsável por tudo isso é Lula. Foi Lula que escolheu Guido Mantega ministro da Fazenda, e Guido Mantega continuou ministro da Fazenda de Dilma depois, e foi Lula quem escolheu Dilma para ser candidata. Não se esqueçam, Dilma é economista, formada na Unicamp, aqui, uma universidade que forma quase todos esses economistas de esquerda com essas receitas desastrosas que eles produzem para a economia brasileira. O último gráfico, o gráfico 5, é um gráfico de endividamento das famílias brasileiras. Tem uma curva em azul e uma curva em amarelo. A diferença entre as curvas é endividamento com dívida de crédito imobiliário e sem dívida de crédito imobiliário. Então, as famílias que se endividaram para comprar imóveis têm um endividamento maior, as que se endividaram apenas com consumo têm um endividamento menor, mas observe-se claramente que as duas curvas têm um comportamento idêntico e um crescimento significativo sob os governos de Lula. Quem fizer um esforço de memória, eu fui buscar as manchetes aí, Estadão e o Globo, mostrando que Lula estimulou o consumo desenfreado das famílias, mandou os bancos oficiais baixarem as taxas de juros, os outros bancos na carona para não perder para os bancos oficiais também baixaram a taxa de juros, e como resposta à crise de 2008, a crise que quebrou o mercado financeiro internacional a partir da quebra do Banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, Lula dizia que a solução era consumir. Enganou o povo brasileiro, estimulou as famílias pobres, humildes, a gastar
o pessoal gastou desenfreadamente, o endividamento das famílias desde aquela época foi a 64% da população. 64% das famílias brasileiras ficaram super endividadas e esses números até hoje não se recuperaram. Inclusive com o fechamento da economia, agora na época da pandemia, esse endividamento piorou. Graças à turma do fecha tudo e a economia a gente vê depois. Me dei ao trabalho, gente, de ir atrás dos números. São números oficiais. A imprensa protege o Lula. Esses dados estão na internet. Deem-se ao trabalho de ir num site de pesquisa, no Google, e digitem endividamento público no segundo governo Lula, gasto público no segundo governo Lula, endividamento das famílias no governo Lula, e vocês vão achar não apenas esses 5 gráficos que eu separei, mas uma quantidade enorme de matérias de imprensa, de informações e de dados que explicam por que o Brasil quebrou na mão da Dilma. Não foi apenas por causa da corrupção. Isso que eu estou fazendo aqui num vídeo de 10, 12 minutos é parte do que terá que ser feito pela comunicação da campanha do presidente Bolsonaro. Obviamente em peças publicitárias mais simples, em linguagem mais inteligível, menos técnica, mas o povo precisará ser lembrado não apenas da corrupção do PT, mas também de que o Brasil começou a quebrar na mão do Lula, como mostram essa sequência de gráficos que eu selecionei para vocês. Estou fazendo a minha parte, espero que vocês ajudem a compartilhar esse vídeo para desfazer a farsa que o Lula está tentando construir, dizendo que no tempo em que ele era governo, a pobreza diminuiu e ele foi um governante fiscalmente responsável. Mentira! Não diminuiu a pobreza. O que aconteceu é que as famílias se endividaram, consumiram excessivamente e depois não conseguiram pagar. Obviamente que esse excesso de consumo produziu nos gráficos da redução da pobreza uma curva ilusória. A verdade não demorou a vir. Repito, quebrou na mão da Dilma, mas começou a quebrar na mão do Lula. Sem falar da corrupção desenfreada. Estamos aqui cumprindo a nossa parte, lembrando o povo brasileiro do que de fato foi o governo do PT, o governo do Lula. Já que a imprensa não faz, teremos que nos desdobrar em esforços para compensar a proteção que a grande imprensa dá ao Lula. Como eu disse, estou fazendo a minha parte, faça a sua compartilhando esse vídeo. E aí, gostou? Então, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais, acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde, e lembre-se, o vídeo está terminando logo depois da vinheta. Abra o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal ou torne-se membro do canal. Ajude a manter vivas as ideias e valores que eu defendo e as informações e análises que eu entrego aqui diariamente, graças ao apoio que vocês me dão. E se você puder, compartilhe esse vídeo. Leve mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente e amanhã tem mais.